Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da EduCriativa. E por falar em economia criativa, um agradecimento à DGM, nosso parceiro dos estúdios, que está possibilitando então o nosso trabalho aqui hoje, e um agradecimento especial ao Caio César, o nosso parceiro de hoje. Olá, tudo bem? Tudo bem, Caio? Como que é o seu trabalho com a economia criativa? Você está há muito tempo na área, né? Olha, Leandro, eu já trabalho dentro de segmentos que estão contidos no campo da economia criativa há cerca de 30 anos, né? Então, a gente tem aí uma trajetória nesse setor, né? 30 anos, Caio, pouquinho tempo, hein? Pois é, são décadas, né? Dá para dizer que é desde o século passado. Podemos dizer que você trabalha com economia criativa antes da economia criativa existir formalmente, então, né? Pois é, a economia criativa ela começa a se consolidar mesmo no final do século XX, né? E aí vai se construindo todo um processo, uma consolidação, um entendimento sobre o que de fato é economia criativa, mas essa questão de trabalhar com conhecimento ser a matéria-prima da produção, da geração de oportunidades de trabalho e renda, isso já vem desde aí, vamos dizer, dos anos 80 para cá, né, do século passado. Sim, mas pensando aí 30 anos atrás, o que você começou a trabalhar então, quando você fala em economia criativa, em área cultural? Eu sei que você trabalha bastante com produção de audiovisual, né, Caio? Bom, Leandro, eu sempre tive um interesse muito grande pela área do cinema, sempre quis trabalhar com o cinema, mas por ser residente em Londrina, né, as oportunidades, as possibilidades de estudar essa área eram muito restritas. Continua sendo hoje, mas o cenário mudou drasticamente, porque o acesso à informação, a especialização, né, isso nós temos hoje os acessos online, as possibilidades de viagem estão muito diferentes do que era naquele tempo. E eu fui fazer o curso de jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, passei ali no vestibular, e entendi, até orientado por outras pessoas, que esse era um caminho para depois fazer uma pós-graduação mais focada nessa área do cinema, do audiovisual. Então eu fiz o meu curso de jornalismo entre 91 e 95, no ano de 1993, ou seja, exatamente há 30 anos atrás, eu participei da organização do primeiro encontro de cinema e vídeo de Londrina. Olha que legal. Esse evento ele foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, que estava sendo instituída naquele momento, na gestão do professor Alcides Carvalho, e então se organizou um evento, a Secretaria de Cultura fez uma chamada pública através dos jornais, né, para que pessoas da comunidade interessadas em participar da organização do evento e tudo mais, fosse a uma reunião na Secretaria de Cultura. Eu, enfim, ainda estudante, tive acesso a essa informação e lá fui. E aí, de fato, é onde começa essa minha trajetória dentro do setor cultural de Londrina, dentro mais especificamente da área de cinema. Que legal, Caio. E esse evento, foi um primeiro evento na área que foi organizado em Londrina, então, né? Teve boa adesão? Como que foi esse evento, Caio? Olha, a época foi um evento que teve bastante sucesso, né? Ele teve uma programação de mostras, de filmes, de longa-metragem, curta-metragem, trouxe uma série de personalidades do cinema, do vídeo brasileiro para discussão de diversos subtemas da área, né, que eram focos de interesse à época. Contou com sessões com um público bastante significativo. Nós, à época, trouxemos, por exemplo, o cineasta José Joffre, que lançava, à época, o filme Maldição de Sampaco. E o José Joffre, ele também tem uma relação com Londrina, porque o pai dele morou muito tempo aqui, tinha uma empresa aqui, e nessa ocasião, além de exibir o filme, depois ele participou de um debate, né, para falar do filme e tudo mais. Bacana. E à época ele disse uma frase que me marcou muito, né, que foi a seguinte, né: Londrina e as cidades do interior precisam ser autossuficientes em imagens. Especialmente à época, a gente tinha uma situação que na rede de televisão, né, era a rede aberta majoritariamente, e ali você tinha uma narrativa muito Rio-São Paulo, capitais. Sim. E aquele estereótipo do Nordeste, né? Uhum. Então, eu comecei a pesquisar essa suficiência imagética de Londrina,
para meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, eu fui pesquisar o que tinha sido produzido em cinema, em película cinematográfica ao longo da história de Londrina. E aí, nesse processo, numa monografia que eu apresentei em meados de 1995, né, eu fiz um trabalho chamado Memória, Produção Cinematográfica em Londrina, onde eu encontro, né, diversos realizadores de cinema em Londrina, especialmente produção em 16mm, 35mm, Super 8, né, que foram feitas ao longo das décadas. Esse material que você pesquisou ali na época da sua faculdade, nesse seu trabalho de conclusão de curso, você sabe dizer se esse material hoje ele já está mais organizado, ou até uma pergunta talvez que seja mais adequada. Naquele momento, há 30 anos atrás, você já chamou atenção essa questão de que a cidade precisava ter uma imagem, né, um conjunto de imagens preparadas para uso. Isso hoje está mais resolvido? Como que está essa situação? Bom, Leandro, Londrina é uma cidade que nasce já sob esse signo da imagem, né? Londrina começa a ser fotografada antes mesmo de ser município, começa a ser filmada antes mesmo de tornar-se município. E esse desafio da preservação, da guarda desses materiais é um desafio que existe até hoje, não só para Londrina, mas para outros municípios, estados, né, países. E a gente tem a questão de que esses suportes cinematográficos, eles caminham para uma degradação natural, né? Para esses suportes é preciso determinadas condições de temperatura para preservação, determinados cuidados periódicos e que são bastante custosos e por consequência, né, até pelo volume de materiais que existem, não é possível cuidar, preservar da forma como se gostaria. Mas parte desses materiais que foram identificados durante a pesquisa continuam existindo, né? Alguns com ações de preservação sobre eles, outros que estão se perdendo mesmo, não existe forma de recuperar, né? Outros estão perdidos, há uma outra parte que já se perdeu. Então, é um trabalho de formiguinha, um trabalho do pesquisador, né? Um trabalho de lidar com esses suportes que vão sofrendo com a ação do tempo, né? E à época, o que aconteceu, Leandro, é que eu passei a me dedicar especificamente à pesquisa sobre o trabalho de um pioneiro, que é o Rikoma Ujihara, um japonês que foi propagandista dessas terras do norte do Paraná, vendeu os primeiros lotes de terra da Companhia de Terras Norte do Paraná para japoneses, né? E o Rikoma Ujihara, ele tinha máquina fotográfica, tinha câmera de filmar e ele capturou ao longo de quase 3 décadas imagens do desenvolvimento de Londrina e também da rotina dos japoneses aqui no norte do Paraná. E aí eu acabei, depois de ter concluído o curso de jornalismo em 1995, eu fui convidado por um amigo, pelo Álvaro Emílio Ferreira, fui trabalhar na Rádio Folha FM como redator publicitário e numa determinada ocasião eu vi um anúncio da Faculdade Casper Libero de São Paulo, né, da sua pós-graduação, e resolvi me inscrever e passei a fazer viagens no final de semana, na sexta-feira à noite, para fazer essa pós-graduação lá. Fiz a pós, fiz depois o mestrado também na Casper Libero. E eu passei a utilizar nos meus trabalhos de conclusão de disciplina e também na dissertação de mestrado o Rikoma Ujihara e a sua produção cinematográfica como tema, né? E acontecia uma coisa muito interessante, porque o Rikoma Ujihara, ele tem uma história muito singular, né? A Kazuie Ujihara, que era a nora dele, ela inclusive em entrevista para mim no tempo da minha monografia, ela falou, olha, o Ujihara, ele parecia, ele falava como italiano, se vestia como um inglês, né, com aquele chapeuzinho típico dos ingleses, e ela falou assim, eu dizia para ele que ele devia ser um filho de um descendente do Marco Polo, que o Marco Polo deixou quando foi para o Oriente, né? Uhum. Então, ele tinha esse jeito, era uma pessoa que gostava de festas, ele acreditava piamente de que o norte do Paraná era o Eldorado para os japoneses que saíram das condições lá no Japão, né? No Japão
após mudanças, e que aqui poderiam ter aí o seu palmo de terra, poderiam, enfim, frutificar, né, conseguir se desenvolver nessa região. E ele trabalhou muito por isso, fez muitos filmes, ele registrou em película cinematográfica muitos ícones do desenvolvimento de Londrina e região, como, por exemplo, a inauguração dos Correios, a inauguração da rodoviária, a inauguração do Jockey Clube de Londrina. Também registrou diversos eventos da rotina da cidade, né, os jogos entre japoneses que aqui estavam e outros que vinham do Japão para cá para fazer essas competições. Então, o material dele como disse o Carlos Eduardo Lourenço Jorge à época, né, o nosso crítico aqui de cinema, o material do Udi Hara é o ponto de partida imagístico da cidade de Londrina, né? Então, estão registradas imagens dele de 1932 até 1962, né, quando ele para de filmar. Ele captou sempre material numa película 16mm, me desculpe. Esse material ele nunca montou, então são filmes que ele montava na câmera, no ligar e desligar da câmera, sim, né? Uhum. Mas ele tinha uma noção de cinema muito interessante, de linguagem cinematográfica. Ele tinha a noção dos planos, ele conseguia fazer o recorte e contar de fato essas histórias. E como ele não montava os filmes, Leandro, uma outra curiosidade é que ele acabava anotando na lata do filme, ou no próprio filme mesmo ali, uma certa descrição do conteúdo, sim, filmado, e isso se transformou nos títulos dos filmes, né? Sim, interessante. Então ele fez mais de uma centena de filmes de curta duração que tratam desses temas que eu acabei de mencionar. E esses filmes, ele no final dos anos 70, né, a família doou para o Museu Histórico de Londrina, que por sua vez encaminhou para a Cinemateca Brasileira. E a Cinemateca, em 1984, passou o que ainda era possível de preservação. O Udi Hara filmou cerca de 10 horas de material, né, de imagens daqui, e cerca de 1/3 desse material já havia se perdido nessa ocasião que se entregou, certo, ali à Cinemateca Brasileira, né? Eu calculo que de lá para cá mais 1/3 se perdeu, e a gente ainda tem cerca de 1/3 do material produzido por Udi Hara passível de ações de preservação, de restauração, remasterização, né? E aí o problema que eu me encontrei é que existiam suportes ali que estavam num processo relativamente rápido de deterioração, né? Imagens do passado que mostram as imagens da história de Londrina em movimento, de uma cidade pujante, né? Uma cidade que é referência no sul do Brasil. Sim. E que não se tinha as condições de fazer a preservação porque era caro, né? E também a Cinemateca Brasileira é um órgão importante dessa questão da preservação de filmes, mas a Cinemateca Brasileira ela tem um acervo muito grande para cuidar. Então era preciso dar relevância, né? Os filmes que, quando a Cinemateca Brasileira se dedica a determinados acervos para fazer a recuperação, isso é porque ou são um material muito aclamado pela sociedade pedindo, né? Sim, uhum. Ou são ações isoladas de pessoas que olham para um recorte, para um acervo X, e aí vão buscar recursos para a recuperação desse material. E existia uma coisa bem interessante, é que os colegas do mestrado à época falaram: poxa, mas esse Udi Hara existe mesmo, né? Porque ele era não é da sua imaginação essa... Pois é, então... você não está inventando, sim, né? Como a gente trabalhava ali no ambiente da comunicação, dessa coisa do cinema, das áreas, algo assim, né? Isso. E aí eu falei: puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa para recuperar esse filme, porque daqui a pouco vai ter só a história do personagem, né? Sim. O Udi Hara, como eu disse, ele é muito reverenciado pela sua ação como propagandista, como pioneiro dos pioneiros para os japoneses, especialmente. Foi condecorado até pelo imperador, mas... essa questão dos filmes, o que prova é a própria existência dos filmes, né? Sim. Então, se eles deixarem de existir, só fica ali o mito em relação a essa questão cinematográfica. Então, eu em 2003 acabei colocando um projeto no Promic
para fazer a recuperação de parte dos acervos. Esse projeto foi aprovado e em 2004 eu começo a um trabalho ali, a coordenação de um trabalho de recuperação analógica, fotoquímica, né? Que consistia em pegar esses filmes que estavam em 16mm e que o seu suporte estava deteriorado, tirar a imagem dali e colocar num novo suporte, ou seja, no caso, um negativo, né? Sim. Olha os desafios, né, Caio, que você está colocando, a questão da preservação, do cuidado desses documentos. É interessante que você está falando que o audiovisual está já na origem, né, da cidade de Londrina. Londrina já nasceu vinculado ao audiovisual, né? E aí, aproveitando para te fazer duas perguntas que eu penso que estão alinhadas. Primeiro, o audiovisual é um fator importante para a cidade até hoje, né? Hoje a gente tem aí uma articulação bastante grande em relação ao setor de audiovisual, se puder falar brevemente sobre isso. E você também tem seguindo essa sua linha, esse seu desejo de cuidado e preservação, você está com um projeto novo também nessa linha, não está? Já acontecendo? Sim, Leandro. Esse ano o Promix está fazendo 20 anos, né? E no ano passado eu consegui aprovar um projeto, né? Foi selecionado aí pela comissão, um projeto que trata justamente da remasterização de filmes do Ricoh Mujihara. Esses filmes que a gente está utilizando como material para fazer esse trabalho de remasterização são filmes que só existem no suporte VHS, né? Porque os seus originais já foram, já se deterioraram. Então, a ideia é pegar 4 filmes e fazer um trabalho utilizando o que a tecnologia hoje oferece, especialmente as tecnologias de código aberto, para a gente recuperar essas imagens, trazer ela para uma resolução 2K, por exemplo, Sim. que é uma resolução que hoje está se utilizando muito na exibição dos filmes e dos vídeos, né? Reconstituir determinados elementos do suporte, né? Porque uma vez, quando você tem a deterioração do suporte, ele vai comprometendo consequentemente a imagem, a coloração, o contraste. Então a ideia é recuperar esses elementos para que esses filmes possam de novo estar à disposição da sociedade, possa ser rodado, para que as pessoas... A gente preserva, Leandro, para que gerações futuras tenham acesso, né? Perfeito. Então o papel desse projeto, esse projeto chama O Cinema de Ujihara Faz 90 Anos, porque o Ujihara, como eu mencionei anteriormente, ele começa a registrar imagens em Londrina em 1932, né? Então, projeto de 2022, são 90 anos do cinema Ujihara, e aí o trabalho é em cima disso, né? E como existe ainda, eu desconheço no Brasil um trabalho com esse tipo de perfil do que eu estou propondo, a ideia é a gente levantar também informações dentro desse conceito de pesquisa, né? Para que outros lugares, outros acervos possam também se beneficiar, para que esse material produzido ele seja uma referência crítica, né? Legal. Para ajudar outros projetos. São técnicas, metodologias que você está aí encontrando, desenvolvendo, que vai poder ser reproduzido por outros pesquisadores, né? Sim, o propósito também passa por isso, né? Além de trabalhar um conteúdo específico, é também disseminar essa informação, torná-la pública o máximo possível para que outros possam utilizar. E você sabe que quando a gente está nesse ambiente da tecnologia, muitas soluções são possíveis, a tecnologia muda todo dia, então um procedimento que você adotou hoje, amanhã pode estar superado com uma Sim. solução mais nova, né? Então a gente vem trabalhando e buscando isso. O projeto ele tem um site, né? Ele está lá alocado no caiocesaro.info. Ele também prevê encontros periódicos que acontecem no Museu Histórico de Londrina, que a gente divulga via a imprensa, né? Vem fazendo esse tipo de divulgação e nas próprias redes sociais. E quanto mais gente discutir isso, né, Leandro? Você que é uma pessoa também do setor da preservação, da memória, você sabe que quanto mais gente discutir isso, maior relevância a gente dá a esses conteúdos e eles estão mais próximos de estarem sob ações de preservação, de guarda dentro daquilo que, enfim, que é possível ser feito. E chegar a um número maior de pessoas, né, Caio? Isso. Queria que você falasse um pouquinho da questão do audiovisual hoje em Londrina, como que tá?
Bom, o audiovisual, ele se encontra organizado. Hoje nós temos o LAV, que é o Londrina Audiovisual. É uma governança que está dentro do ecossistema de inovação de Londrina, né? Então, produtores, realizadores de audiovisual, representantes de produtoras participam desse movimento que tem o acompanhamento do Sebrae, né? E o setor vem conseguindo realizar avanços, obtendo recursos de política pública para a cidade, né? Inclusive nesse ano nós vamos ter aí a realização da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que tem no seu princípio um percentual significativo dos recursos destinados aí à questão do audiovisual. Sim, então Londrina vai ter a oportunidade de ter recursos para produção, de contar histórias, né, através do audiovisual. Nós temos uma série de longas-metragens que já foram produzidos aqui na cidade. Londrina também já tem um histórico de produção de curtas-metragens. Alguns premiados até, né, cara? Sim, inclusive fora do país, Isso. né? Nós temos também um festival de cinema que hoje é o festival de cinema mais antigo do Paraná em continuidade, que é o Festival Quinoarte de Cinema, que começou em 1999. Então, Londrina, nesse setor do audiovisual, ela vem acompanhando toda a movimentação nacional, né? Nós trouxemos para Londrina recursos do Fundo Setorial de Audiovisual através do edital de co-investimentos regionais que a Ancine lançou em 2018. Sim. E esses recursos, por incrível que pareça, né, Leandro, quando a gente fala de política pública, elas têm um processo, um andamento. Então, os recursos estão chegando agora para as produtoras. Olha só, né? de 2018 estão começando a ser utilizados agora em 2023. Porque 2018 é quando é lançado o edital pela Ancine. Sim. Né, para os municípios, para as capitais poderem se inscrever. Então, a Londrina fez a inscrição, depois ela foi selecionada, em 2019, 2020 os editais são lançados, aí depois desses editais lançados temos os selecionados, o processo de seleção local. Esses selecionados são enviadas a comunicação por parte da prefeitura até a Ancine, Sim. que vai lá e dá um aprovo nesse processo. E então, os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, existe um agente financeiro, que no caso era o BRDE. Sim. E aí o BRDE inicia um processo de contratação desses projetos. Então, perfeito. É bem burocrático, na verdade, né? Passa por várias etapas, que o recurso, pelo que eu entendi, vem para o município, e o município é que faz a gestão da distribuição a partir de editais, nesse sentido, né? No caso dos recursos do FSA, dentro desse edital de co-investimentos regionais, o recurso fica com o agente financeiro, que é o BRDE. Certo. O município é responsável por fazer o processo de seleção dos projetos e encaminhar a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, né? Quais são os projetos selecionados, os valores, enfim. Essa parte toda cabe ao município. Sim. E depois fazer um acompanhamento se o objeto, né, do projeto está sendo cumprido de acordo com o que foi aprovado. Ou seja, teremos produções novas aparecendo por aí. Sim, Leandro. Olha, nós deveremos ter nos próximos 2 anos uma quantidade de produção bastante significativa e nunca antes visto na história de Londrina. Legal. Né? E também o importante para a gente destacar é o potencial de geração de postos de trabalho, né? A gente está falando aqui de economia criativa. A economia criativa, ela está ligada a essa questão do valor econômico, de tornar a produção oriunda do conhecimento, né? Algo que possa ser trocado por um valor econômico, mas sobretudo se olha esse aspecto do valor econômico a partir das oportunidades de trabalho e da geração de renda, né? Então o audiovisual chega em Londrina agora 2023, 2024 e provavelmente 2025 com uma quantidade bastante significativa de recursos e de oportunidade de trabalho para quem está aqui. Que legal, Caio. Boa notícia aí para a cidade, né? Para quem trabalha na área de audiovisual. Nós entendemos que o processo é esse mesmo, tem que trabalhar com cuidado, são editais, dinheiro público, né? Mas bacana, é uma boa notícia para a cidade. Caio, eu queria aproveitar agora e falar um pouquinho sobre a sua experiência no poder público. Né, você atuou como secretário municipal, né, em Londrina, atuou também no governo federal, né, teve algumas experiências que são importantes, né, nessa área de cultura, economia criativa, audiovisual. Eu acho que isso é importante também, né, para a cidade de Londrina em particular. Se puder falar um pouquinho da sua trajetória, então, dentro do poder público.
Bom, Leandro, trabalhar com a cultura é um desafio, né, em busca de recursos. A cultura ele é um direito, tanto um direito ao cidadão para a produção de cultura, quanto também de fruição dos produtos culturais. Perfeito. Né? E aí, desde cedo, dentro desse trabalho no audiovisual, no cinema, a gente precisa participar das discussões de construção de política pública, né? Então, eu rapidamente comecei a fazer parte da AVEC, Associação de Vídeo e Cinema do Paraná. Sim. No início ali dos anos, perto do ano 2000. Em 2003 eu fui eleito para ser o secretário nacional da ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas, né? Legal. Isso me oportunizou uma circulação bastante significativa, junto com os filmes, os curtas-metragens que eu fazia à época e que foram selecionados para festivais importantes de cinema no Brasil e até exterior. E aí a gente vai fazendo, vai ganhando cancha, como se diz, né, na formulação de processos, de entendimento de como se dá essa questão da construção da política pública, dessa parte que se chama de burocracia. Sim. Né? E aí, em 2006, eu fui convidado para coordenar um projeto chamado Programadora Brasil, que era um projeto da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura que objetivava tirar os filmes brasileiros das prateleiras e colocar à disposição das pessoas, né? A produção brasileira de cinema, ela tinha à época um volume bastante significativo, tinha os mecanismos de financiamento, mas não tinha o dispositivo para fazer com que isso estivesse no acesso fácil. E aí, à época, diante da tecnologia existente, se decidiu pelo DVD, e o meu papel nessa coordenação de comunicação e circuitos era difundir a Programadora Brasil, que era o projeto. O projeto consistia em pegar filmes brasileiros, organizá-los em programas, e um programa podia ser um filme de longa-metragem, ou um filme de longa mais um curta, sim, ou uma coletânea de curtas sobre um tema, encartados num DVD, né? E esses DVDs poderiam ser requeridos por pontos de exibição de circuitos não comerciais. Perfeito. O que eram esses circuitos não comerciais? Eram universidades, cineclubes, associações, né, hospitais, enfim. Nós chegamos, Leandro, de 2006 até 2013, a constituir um cenário de quase 2.000 pontos de exibições localizados em mais de 850 municípios brasileiros. Bem significativo, hein, Caio? Bastante significativo, porque era maior em termos de número de cidades do que existia salas de cinema. Sim, né? Ou seja, pessoas que não tinham acesso ao cinema tiveram acesso a esse conteúdo que vocês disponibilizavam. Sim, e a gente conseguiu, à época, com números, demonstrar que não há um preconceito em relação ao cinema brasileiro, né? Há uma falta de acesso, é claro, filmes existem dos mais diversos tipos e às vezes por uma questão ou outra, determinado filme entra num debate, né? Numa polêmica, mas existe uma produção brasileira de filmes brasileiros com muita qualidade e que precisa ser olhado. Sim. E aí o papel da Programadora Brasil era justamente essa curadoria, né? Nós tínhamos críticos que eram contratados para fazer uma crítica, para preparar esse material. Havia um diálogo com o Conselho Nacional de Cineclubes, que também foi reativado à época, ali a partir de 2003, 2004. Perfeito. Então, de fato, era uma política pública que quem estava à frente disso era a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, né? O Orlando Senna era o secretário, o Leopoldo Nunes também foi uma pessoa muito importante nesse processo. Trabalhei junto com o Roberval Duarte, né, e tantos outros ali. Então foi um tempo bastante importante. E em 2013 eu fui convidado para ir para a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, e lá eu fiquei até 2017, passei por várias funções, coordenação da área de fomento, depois a coordenação de novas mídias, fui também chefe de gabinete da Secretaria do Audiovisual, e em 2017 eu recebi o convite do prefeito Marcelo Bellinati para assumir a Secretaria de Cultura de Londrina, né? Perfeito. E nós aqui, durante esse processo, uma das coisas que a gente trouxe para cá foi o co-investimentos regionais, né? Os recursos da Ancine, que estão chegando agora.
Nós também trabalhamos a criação de um Comitê Municipal de Economia Criativa, né? Foi durante a gestão também que a gente criou aí um instrumento da Bolsa de Estudo e Pesquisa para o campo da cultura, que beneficia, né, a pessoa física para os processos de cultura. E, enfim, e mais algumas outras, além de obras, né, de recuperação de espaços importantes, como é o caso do prédio da Biblioteca Pública, né, que foi o nosso primeiro fórum, e também o prédio que abriga hoje o Museu de Arte, que foi também a nossa rodoviária de Londrina, esse, no caso, um prédio do Vila Nova Artigas, né, do Cascaldi. Então, nós trabalhamos essas ações, trabalhamos também o contexto ali do chamado corredor cultural, né, no centro de Londrina, desenvolvemos aí um embrião. Uma ideia bem interessante, né, cara, corredor cultural. Pois é, a ideia é o seguinte, né, Leandro? Londrina tem uma produção muito grande de cultura, né? A cidade, ela se destaca no cenário nacional, mas é preciso fazer essa articulação. Então, os corredores foi uma tentativa, né, de articular esse processo. Hoje, né, a política de cultura segue com Fábrica, que também busca esse processo de articulação, né? Então, a gente vê em Londrina aí uma continuidade dos processos. Por mais que exista uma mudança de nome daqui ou dali, mas Londrina, especialmente tendo como âncora, né, o PROMIC, que é uma política robusta de cultura, a gente percebe uma continuidade. O que nós trabalhamos aqui em Londrina, né, lutamos, para que haja mais recursos para a cultura. Sim, em 2003, por exemplo, que foi quando começa o PROMIC, o orçamento da cultura representava 3% do orçamento do município. E só para o PROMIC tinha 1% do valor do orçamento do município. Hoje, esse valor para a cultura como um todo não representa 1%. E para o PROMIC deve estar perto de 0,4%, 0,5%. Ou seja, apesar de ser um programa consolidado, né, o PROMIC na cidade, todo mundo entende a relevância, mas houve uma diminuição de recursos vinculados ao projeto, né? Ao programa, né? Houve, né? Ela foi se defasando ao longo do tempo, né? Houve uma... Claro, a gestão pública ela foi ficando mais complexa, né? Porque outras secretarias foram surgindo e o dinheiro precisou ser dividido, mas a minha forma de olhar para a cultura, Leandro, é o seguinte: eu entendo que a cultura vem antes da educação, né? Quando a gente pensa em educação, o processo daquilo que a gente vai aprender na escola, ele é pautado pela cultura, né? Sim, perfeito. A educação aqui no Brasil é diferente do processo de educação nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então, é preciso entender a cultura nesse lugar. Quando a cultura for entendida nesse lugar, nós vamos perceber que os processos culturais contribuem para a educação, contribuem para uma melhor saúde na cidade, para a qualidade de vida das pessoas, para a melhoria da segurança, né? Então, a cultura ela não é um gasto. Ela ainda é vista como um gasto, ela é um investimento. E né? É transversal, né, Caio? Porque o Gustavo fica colocando, ela está presente, na verdade, na realidade, de uma forma bem ampla da sociedade, né? Sim, a cultura está em todos os processos, né? Recentemente, Leandro, a gente viu muita crítica à cultura, a gente viu, não a cultura, mas a colocação de dinheiro público para uma política de cultura, né? Mas hoje a gente entra num consultório médico e lá existem quadros, existe uma música ambiente sendo tocada, né? Para um casamento, quanto tempo as pessoas não passam escolhendo quais são as músicas que vão ser tocadas naquele momento, perfeito, né? Então, assim, ver pessoas que são capacitadas, né? Que têm uma formação, seja olhando pelo lado familiar, seja, e aí tem a tradição da família, seja pelo lado do modelo formal de ensino, dizendo, né, ou desfazendo-se da cultura, como a gente acabou vendo recentemente, isso é muito lamentável, né? Porque é a cultura. E aí, a gente, quando volta para os processos da economia criativa, a gente percebe que justamente foi quando há um entendimento da cultura como potencial de geração de oportunidade de trabalho, de renda,
de fazer exportações, né, de trazer royalties para o governo, os impostos. Quando há essa mudança, essa compreensão, tudo isso vira essa base para a chamada economia criativa. E nós estamos falando de governos bastante desenvolvidos, como é o governo australiano, que percebeu Sim. isso desde a década de 90, ainda na primeira metade da década de 90. Nós estamos falando do governo britânico, que também faz isso desde a segunda metade dos anos 90, né? Os Estados Unidos também utilizam-se da chamada economia criativa. O foco nos Estados Unidos é muito mais no campo cultural, quando eles falam de economia criativa, né? E eles têm ali a indústria, logicamente, a indústria cinematográfica como seu principal carro-chefe para a disseminação das suas ideias. Vou dar aqui um exemplo. Nós aqui em Londrina falamos muito do café, né? Para nós é um orgulho lembrar o que o café representou e o que proporcionou para o desenvolvimento. Marca a nossa identidade, né, Caio? Sim. Isso. Mas aí, o que aconteceu? Nos anos 30, no governo Getúlio Vargas, ele buscou um acordo comercial para exportar café para os Estados Unidos. Uhum. E qual foi o acordo que foi feito? O acordo vai o café para os Estados Unidos, mas vem cinema para o Brasil, né? E aí eu te pergunto, nessa de ir café e vir cinema, quem ganhou mais? É uma boa reflexão essa, né? Porque o cinema vem de tudo. Claro, né? Exatamente. A gente vê pelas novelas brasileiras, trazendo para um exemplo nosso aqui, e nós temos uma qualidade muito grande de produção do conteúdo televisivo, especialmente no caso das novelas. As pessoas, quando surge uma personagem, elas querem imitar as roupas que essa personagem usa, os adereços, né? Então, o cinema, o audiovisual, ele tem uma capacidade muito grande de convencimento e, consequentemente, também de vender a cultura, os modos de ser, os modos de agir. Costumes, né? Exatamente. Pois é. Perfeito. Caio, excelente reflexão, né? É muito bacana de conseguir enxergar essa cultura do nosso cotidiano, a importância da economia criativa para o desenvolvimento também, né, da sociedade. A gente se colocou muito bem, geração de emprego, a questão das possibilidades, né, que a gente tem em relação à cultura para o âmbito criativo, para a economia, para o desenvolvimento. Muito obrigado pela sua presença. Nós teríamos muito mais do que falar, né, mas nosso tempo está se encerrando. Acho que a sua experiência também no poder público é muito rica, né? Acho que isso traz... Acho que você foi até um pouco em relação às suas realizações, tanto no âmbito federal como municipal. Tem muito mais coisa que a gente sabe que foi feito, né? Então, obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade para estar conosco aqui no nosso podcast de Economia Criativa da EduCriativa. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade. Esse projeto a gente está começando, né? Isso. E aí nada melhor do que também a gente contar um pouco do que os sócios fundadores da EduCriativa, da sua trajetória, do que estão fazendo, né? Também essa forma que a gente tem de se comunicar mais diretamente com o público, né? Com as pessoas que veem na EduCriativa uma oportunidade de se atualizar em termos de informação, pelos cursos, pelas ações que a EduCriativa vem realizando. Muito obrigado, Caio, e muito obrigado a você que está acompanhando o nosso podcast, né? Que ouviu aqui, acompanhou até o final. Não deixe de comentar, deixar o seu comentário, fazer críticas, sugestões. Para nós isso é muito importante. Compartilhe, avise os amigos, que possamos disseminar essa discussão em relação à economia criativa. Obrigado especial à ZGM, nosso parceiro, que possibilitou a gravação aqui nos seus estúdios, e até o nosso próximo episódio.